Vou enviar para vocês o formulário para a presença de hoje. É o momento, Dani, vou dizer que eu também estou com fome, então tá perdoado. Eu compreendo. Mas o que eu precisava é que vocês pelo menos passassem o olho por cima, assim. Não precisava ler detalhadamente. Claro que em algum momento vocês vão ter que ler detalhadamente, mas não precisava ser agora. Tá? Então, antes de qualquer coisa, formulário de presença de vocês. Então, como vocês viram, o assunto da aula hoje é sobre os elementos da pesquisa e o planejamento da pesquisa. Por que o planejamento da pesquisa é importante? O planejamento, na verdade, ele faz parte da vida da gente, né? Se eu vou comprar uma casa, eu preciso planejar. Se eu vou fazer um curso, eu preciso me organizar, me planejar. Se eu vou mudar de emprego, eu preciso me planejar. Se eu tenho um relacionamento e vou passar para uma próxima etapa desse relacionamento, eu preciso me planejar. Eu preciso de um planejamento para as coisas. E assim como tudo na vida, não é que se eu não planejar a minha pesquisa estritamente no quadradinho, ela não vai acontecer, mas vai facilitar muito a realização da pesquisa e organização se eu tiver um certo planejamento. E certas etapas dessas, eu não vou conseguir trabalhar bem se eu não fizer antes. Algumas delas eu realmente preciso fazer antes. Vocês vão ver que algumas etapas também, elas andam juntas, elas vão acontecendo muitas vezes meio juntas. Por que elas estão em ordem ali, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4? Porque eu precisava dividir as partes de alguma forma compreensível, de alguma forma que fosse ficar inteligível, capaz de se entender. Mas não necessariamente elas vão acontecer separadamente. Aliás, eu ouso dizer para vocês que nunca elas vão acontecer separadamente, parte por parte, assim, elas vão acontecendo, uma boa parte delas meio juntas, tá? Então, não era aqui que eu ia clicar. Era aqui. Os slides dessa semana não são os melhores, nem os mais belos do mundo, mas é porque, na verdade, já está tudo no texto, né? Então, os slides, eles estão bem simplesinhos mesmo. Tem essa referência do Castro e Clark que ficou faltando, depois eu vou corrigir o texto de vocês ali no SIGA, e nos slides que estão no SIGA que eu coloquei agora, ele já está ali. Então, nós vamos ver a divisão da pesquisa segundo dois autores, é assim que a gente começa essa aula. O Castro e o Clark é um texto bem antigo, lembra que eu falei para vocês que a gente busca referências de no máximo 5 anos, assim, vejam que essas referências são referências porque eu não localizei outras mais atuais, mas o ideal seria que elas já estão um pouco antiguinhas, assim, tá? Mas o Clark, essa parte não muda muito, então tá tranquilo. O Castro e o Clark vão falar o seguinte, que a pesquisa se divide em planejamento, execução e divulgação. Ou seja, segundo esses dois autores, eu vou fazer um esquema em que eu vou planejar o que eu vou fazer, eu vou planejar qual é o tema, onde eu vou fazer, como eu vou fazer, qual é o meu objetivo, quem vai trabalhar comigo, vou fazer qual é o cronograma, em que época eu vou fazer cada coisa, eu vou fazer todo esse planejamento, depois eu vou partir para a execução mesmo, vou coletar dados, vou coletar bibliografia, vou analisar os dados, vou juntar as referências com os dados, vou fazer análise, interpretação, tudo isso, conclusões, etc. E, por último, vou divulgar. A gente falava na aula passada que o conhecimento científico, ele tem um caráter comunitário, ele não pertence a uma pessoa só, mas ele, depois que eu fiz, eu vou ser referenciada, é claro, as pessoas precisam fazer referência a mim, precisam falar da onde tiraram, eu preciso falar da onde eu tiro quando eu uso, mas ele faz parte, ele é patrimônio da humanidade, como são esses dois textos aqui, né? Eu peguei o livro, a maioria do que vocês vão ver hoje é desse livro aqui, né? Que é uma das referências.
a Marina Marconi e Eva Maria Lacato são referência na área. Boa parte da aula de hoje foi tirada do livro da capinha azul, porque elas têm outros, né? Elas têm metodologia do trabalho científico, metodologia científica, que é outro da capinha azul, todos eles são da biblioteca, como vocês podem ver, então vocês, voltando, acabando esse período, vocês têm acesso tranquilo. E o outro capinha azul, que é Fundamentos da Metodologia Científica, esse que a gente usou hoje. Então, quando eu falo que é um patrimônio da humanidade, quer dizer, eu vou citar, eu citei que eu usei Marconi e Lacatos ali, mas o que elas produziram eu posso usar agora para produzir mais um conhecimento a mais, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, Marconi e Lacatos vão falar que eu preciso, eles vão acrescentar mais uma fase a mais, vão dividir a pesquisa em mais uma etapa. Então, ali a parte de planejamento e execução do Castro e do Clark, elas vão dividir em preparação, fases da pesquisa e execução. E, por último, o relatório da pesquisa. Como é que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos estudar a partir da Marconi e do Lacatos, preparação. As fases da preparação é o que eu faço antes de começar propriamente a organizar a minha pesquisa. Depois que eu começo já a trabalhar na minha pesquisa, fazer levantamento bibliográfico, definir problema de pesquisa, objetivo de pesquisa, hipótese de pesquisa, tudo isso eu já estou nas fases da pesquisa. Aí eu vou para a execução, que ela vai dizer que é quando eu trabalho propriamente com os dados, e por último o relatório, só que no nosso trabalho, na nossa aula de hoje, a gente não vai trabalhar com a questão do relatório, a gente vai chamar de relato da pesquisa. Por quê? Porque não necessariamente vocês vão transformar a pesquisa de vocês sempre num relatório. Eu entendo o que ela quis dizer, mas a gente vai passar para relato de contar. Em algum momento, vocês fazem a pesquisa no mundo ideal, né? Lembrem sempre que eu estou falando do mundo que eu acordo de manhã cedinho, dou um abraço no meu unicórnio dourado, dou um beijinho no meu unicórnio cor-de-rosa, digo bom dia para o Didio me responde verbalmente e eu sigo minha vida e nada de ruim acontece, né? Esse mundo é o mundo ideal. No mundo ideal, a gente produz pesquisas só de coisas que contribuem para a humanidade. Claro que a gente, às vezes, vai pesquisar, e eu vou falar baixinho porque está gravando, né, mas às vezes a gente vai pesquisar porque o nosso orientador mandou, a gente vai pesquisar porque a gente precisa do título de mestrado, doutorado, a gente vai pesquisar porque é aquilo que a linha de pesquisa determina, mas no mundo ideal, a gente pesquisa simplesmente para contribuir com o desenvolvimento da humanidade, né? Então, nesse sentido, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem dar uma parada, vocês me interrompem, tá? Porque vocês sabem que a professora de vocês começa a falar e não para mais. Então, a etapa 1. A etapa 1, que seria a preparação da pesquisa, começa com uma coisa meio óbvia, a decisão. O que seria a decisão de pesquisa? Vai lá, essa eu vou deixar para vocês que está facinho. Etapa 1 começa com a decisão. O que é essa tal de decisão? Pergunta, o que seria a decisão? Pensem, nem precisa olhar no texto, pensem no... Por aí, Marcela, é um pouquinho antes ainda. Exatamente, Milena, eu decido fazer a pesquisa. Exatamente. Eu decido... A Marcela e a Vilma foram na mesma coisa que eu pensei quando eu estava estudando para fazer essa aula de vocês. Mas a decisão é uma etapa antes, né? Ela tem a ver com decidir fazer a pesquisa. E isso vai alterar a pesquisa como? Porque vai depender muito de por que eu decidi fazer essa pesquisa. Eu posso decidir fazer a pesquisa porque eu quero, porque o assunto é do meu interesse, porque eu acho importante estudar, porque eu quero estudar isso, então eu decidi fazer essa pesquisa por isso. Eu posso decidir fazer a pesquisa porque eu faço parte de um grupo de pesquisa ali tal, um grupo de pesquisa de metodologias do ensino da matemática,
e dentro desse grupo está se pesquisando várias coisas, e esse negócio ia ser legal, e eu me dispus a pesquisar. É uma possibilidade. Eu posso pesquisar também, porque ali na CAPES, ou em outro órgão fomentador, outro órgão que paga para a gente fazer pesquisa, está sendo valorizado esse tipo de pesquisa. Todas essas formas de decisão, elas vão regular a gente para ir para um caminho mais adequado de uma pesquisa que seja mais pertinente, que tenha mais razão de ser. Teoricamente, né, gente? Lembrando do meu unicórnio dourado, que me acorda todos os dias de manhã, só que não. Teoricamente, o órgão de pesquisa, ele vai estar valorizando metodologias e teorias e práticas que estão mais em voga, porque já se pesquisou muita coisa e se viu que aquilo faz mais sentido, né? Eu vou pesquisar dentro do meu grupo de pesquisa porque já tem um grande grupo de teorias me apoiando, eu não estou ali boiando só no meu interesse, ou porque na minha prática eu vi que era interessante pesquisar isso. E aí eu vou pesquisar por conta disso. E aí começam a mesclar as coisas, aí que eu falei para vocês que as coisas muitas vezes se misturam, porque em geral a gente não vai pesquisar uma coisa que não seja do nosso interesse. Pesquisa é um processo trabalhoso, mas não pode ser só do nosso interesse, ele tem que ter alguma fundamentação, então tem isso também. Depois que eu decidi fazer uma pesquisa, aí eu vou especificar os objetivos. Eu vou simplesmente ver o que eu quero com aquela pesquisa. E tudo isso é importante, são etapas muito rápidas, essas primeiras da preparação, algumas delas, e outras não, né? Mas algumas, como decisão e especificação dos objetivos, elas vão acontecendo meio sem a gente ver, mas elas vão ajudar a gente a delimitar o tema, não ficar com um tema muito amplo, aí afunilando o assunto da minha pesquisa. Então, quando eu vou especificar os objetivos, eu vou pensar exatamente o que eu quero com aquela pesquisa. Eu quero entender eu quero entender qual é a dificuldade de alunos surdos aprenderem matemática. Esse é qual é a dificuldade de alunos surdos, de alunos com deficiência auditiva com matemática. É um assunto que é um pouco amplo, e que eu não tenho um escopo muito específico, eu não tenho um grupo muito específico, uma coisa muito específica. Quem é que disse que alunos surdos têm dificuldade com matemática? Da onde que veio essa informação? Aí, eu vou pesquisar e vou descobrir que existem uma parte das pessoas com deficiência auditiva que tem dificuldades de abstração, de coisas que são construídas no pensamento, que não são sólidas, né, que não são assim, do mundo das ideias, e não do mundo tátil, do mundo que eu pego. Nesse sentido, então, eu já começo a funilar. O meu objetivo não é só as dificuldades, o meu objetivo, então, vai ser o quê? Vai ser como alunos com deficiência auditiva têm dificuldades em cálculos matemáticos por conta da abstração, mas ainda é muito amplo. Então, aí eu vou afunilando aos pouquinhos esse tema. Eu vou usar esse exemplo de novo daqui a pouquinho. Aí eu vou elaborar um esquema. Eu vou colocar em uma ordem lógica o que eu tenho que fazer para alcançar esses objetivos. Eu tenho que fazer o levantamento bibliográfico, eu tenho que fazer uma pesquisa de campo, eu tenho que entrar em contato com escolas, eu tenho que levantar quais são as escolas que trabalham com esse público, o que eu tenho que fazer é como se fosse, pensem numa lista de compras, ou numa lista de tarefas. A elaboração de um esquema é isso, eu vou fazer uma lista de tarefas que vai me ajudar a planejar isso. Porque eu falei para vocês que as etapas vão se complementando, né? Eu fiz ali, então, guardem a elaboração desse esquema, dessa lista de tarefas. Eu vou constituir uma equipe de trabalho que não necessariamente vai ser uma grande equipe, mas eu vou entrar num grupo de pesquisa, se eu for entrar num mestrado, num doutorado, meu grupo de trabalho, minha equipe vai ser o meu orientador, na verdade, eu vou ser a equipe dele, né, mas eu que vou ter escolhido, teoricamente, também.
eu tenho que ver se eu preciso, se eu vou fazer um trabalho lá que depende de uma ferramenta específica, de uma técnica específica lá, se eu tenho que falar com alguém que conheça aquela técnica. Vamos dizer que eu esteja fazendo uma pesquisa em química ou física que depende do laboratório. E daí vamos jogar química e eu preciso analisar uma molécula lá e eu preciso de alguém que saiba usar um microscópio específico. Então eu preciso na minha equipe de trabalho dessa pessoa que saiba mexer com esse microscópio específico. Eu vou fazer uma pesquisação junto com a Escola Cepete Araju, aqui em Frederico, ou com o Julinho, lá em Porto Alegre. Preciso ter uma equipe que trabalhe comigo dentro disso, que seja, então eu vou ver quais são essas necessidades, eu vou pegar lá dos meus objetivos e do esquema que eu fiz, que eu vou tirar o que eu preciso para fazer essa pesquisa, e vou pensar em quem vai trabalhar comigo. Não necessariamente vão ser relações de recursos humanos financeiros, assim, eu não vou, nem sempre vai ser remunerado, mas vai ser, às vezes eu preciso de uma equipe de trabalho. Muito difícil eu conseguir fazer uma pesquisa sozinho, assim, só por Cavaleiro Solitário Dom Quixote. Feito isso, eu decidi o que eu quero descobrir, fiz a lista de quais são as etapas que eu preciso para descobrir isso, quem que vai me ajudar a descobrir isso, eu vou levantar quais são os recursos que eu preciso. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de um sistema que faça formulários, eu preciso de lápis e papel, eu preciso de laboratório, eu preciso de livros que falem de alguma coisa. Ei, vocês estão de parabéns, vocês conseguiram que um carro de propaganda passasse às 8h06 da noite, aí o Frederico tá brincando com o Profimari, né? Até parou ali depois que eu reclamei. Então, eu vou fazer os levantamentos desses recursos. Não, olha, Dani, sinceramente,
Ih, gente, será que foi Frederico? Voltou a Dani também, ia ter que responder aqui no grupo Dani. Sei lá. Internet de Frederico hoje. Ah, então foi. Foi Frederico mesmo. Alguém mais de Frederico teve problema aí, pessoal? É verdade. Verdade verdadeira. Estamos voltando. Só porque eu estava na empolgação aqui, já tinha até brigado com o tio do coronavírus lá, do aviso da prefeitura. Pra nada. Bom, voltamos. Voltamos, paramos as brincadeiras, voltamos. Para liberar vocês, que já são 8h11. E seguimos gravando. Tá. Então, essas são as etapas. Em que parte que parou, gente, que caiu a minha gravação ali? Faltou falar de alguma dessas etapas? E ficou alguma dúvida dessas etapas? Então, beleza. Vamos que vamos. Bah! Foi vingança, Felipe, do carro do som, então. Tá, mas então. Em resumo, decido fazer a pesquisa, decido o que eu vou pesquisar, faço uma lista das etapas que eu vou precisar cumprir, penso em quem vai me ajudar, o que eu vou precisar para conseguir fazer isso, e defino um cronograma, o tempo que eu vou gastar para cada coisa, que é o que vai ser importante dependendo, se eu estou fazendo um trabalho, um TCC, por exemplo, eu tenho que saber que aquela pesquisa tem que caber dentro de 6 meses, 1 ano. Se eu vou fazer um mestrado, eu tenho que saber que meu cronograma vai caber em 2 anos, um doutorado vai caber em 4 anos. Se eu vou submeter para CNPq, CAPES, para FAPERGS, algum órgão de pesquisa, FAPERGS é a Fundação de Pesquisa do Rio Grande do Sul, CNPq e CAPES são os órgãos, as comissões nacionais de apoio à pesquisa. Então, eu vou lá ver no edital, como boa brasileira, eu vou ler exatamente, bem direitinho, detalhadamente o edital, para ver quanto tempo eu vou ter para fazer, e assim por diante. É isso que quer dizer o cronograma. Feito isso, fiz isso, fui escolhida no mestrado, doutorado, meu orientador aceitou meu TCC, estou lá fazendo de modelagem matemática, de etnomatemática, sei lá do que, não lembro mais, e então, deu tudo certo, a minha decisão funcionou, agora eu vou ter que fazer a pesquisa de verdade. É isso que é a etapa 2, é fazer a pesquisa de verdade. Então, daí a gente vai para o que a Vilma estava falando ali. A Vilma e a Vanessa, não. Ah, eu não vou ver as mensagens porque caiu. Mas o que as colegas estavam falando ali. Aqui eu vou escolher o tema da minha pesquisa. E daí eu começo a afinar cada vez mais o assunto da minha pesquisa. Eu vou escolher o tema. O tema é o assunto. Então, quando eu falei para vocês ali, eu pedi para vocês gravarem um exemplo da aprendizagem matemática de deficientes auditivos ou de alunos surdos. Esse é o meu tema. O tema é o grandão, tá? É dentro do que se inclui. O tema vai definir qual é o grupo de pesquisa que eu vou me filiar, quais são as fontes que eu vou procurar, quais são os termos que eu vou usar. Tudo isso é definido a partir de qual é o tema que eu escolhi. Depois que eu escolhi esse tema, eu preciso levantar os dados, mas nesse ponto aqui, não são os dados de pesquisa, são os dados bibliográficos. Eu preciso saber
se essa minha pesquisa é viável, se eu tenho base para fazer essa pesquisa. Então, eu vou procurar livro, site, jornal, documentos, registros, né, dependendo da minha pesquisa, para fazer, para saber se eu tenho material que dê base para essa minha pesquisa e que diga que não sou só eu que estou interessada nessa pesquisa. Por que eu preciso fazer esse levantamento antes do problema? Porque também é esse levantamento que vai me dizer o que já foi trabalhado nesse tema e o que não foi trabalhado. De repente, eu estou querendo lá trabalhar sobre as dificuldades da abstração, mas já teve 15 pesquisas sobre o assunto. Então, eu não vou fazer sobre isso, porque a pergunta provavelmente já foi respondida. Mas, de repente, eu vou lá e tem 1, 2 pesquisas em nível exploratório, que estão procurando saber do assunto. Então, aí eu tenho um campo de que eu posso achar uma pergunta que não tem a resposta ainda. Depois que eu fiz esse levantamento, que eu vi o que já foi trabalhado, o que eu posso trabalhar, quais são os recursos que eu vou ter realmente de dados bibliográficos e documentais sobre isso, aí eu posso determinar o problema. Alguém sabe me dizer o que é um problema de pesquisa? Pode ser da forma mais simples possível, eu não estou exigente hoje, gente. Já estou até querida, pelo menos me fazendo. O que é um problema de pesquisa? É um problema, então eu não quero saber, porque eu quero saber de solução. Vou dar essa chance para vocês. Aí, Vilma, tu foi pelo caminho certinho. Eu procuro a resposta a um problema. Então, se eu procuro uma resposta, se o problema é algo que exige uma resposta, o problema é a pergunta exata que eu quero responder com aquela pesquisa. Digamos que eu decidi lá que eu quero fazer uma pesquisa, levantei todos aqueles recursos, fiz toda aquela listinha, cheguei aqui, defini que o meu tema vai ser, então, educação matemática de alunos surdos, e fui lá ver, fazer o levantamento de que dados tem sobre isso. E descobri que tem vários dados, que tem dados sobre abstração, mas da minha experiência que eu tive com um aluno surdo, e do que eu levantei, eu descobri que os alunos vão ter problemas em cálculos, vamos dizer um tipo de cálculo aí, em cálculos em exponenciações, né, em fazer cálculos exponenciais. Então, a pergunta é, quais as principais dificuldades de alunos surdos em cálculos exponenciais e como eles se relacionam com as dificuldades de abstração? Isso seria uma pergunta. Vejam que eu coloquei num quadradinho menor ainda. Eu vou cada vez mais cercando o quadradinho. Por quê? Pensem comigo no TCC. Vocês já tiveram ali, a gente já viu uma lista de tarefas gigantes. Aí a gente tem 1 ano para fazer, a gente não vai conseguir salvar o mundo, né? E a gente constrói um tijolinho de cada vez. Então, o nosso tijolinho vai ser esse. Ou como ensinar, como trabalhar horas com alunos com descalculia, com crianças de 7 a 9 anos que possuem descalculia. Então, o problema é a pergunta já bem concentrada, já bem mais restrita, delimitada, assim, limitadinha, estou limitando no meu quadradinho. Só que se eu faço essa pergunta, que é o problema inicial, eu espero encontrar algumas respostas. Vamos dizer, né, a gente geralmente traz da experiência pessoal, aquilo que a gente conversou do conhecimento científico, vem muitas vezes do popular, então eu já vou esperar encontrar uma resposta, eu já vou imaginar alguma solução para aquele problema.
Agora, a minha pesquisa vai comprovar ou não. Essa resposta que eu imagino que eu vou encontrar são as hipóteses. Eu acho que tal tipo de aluno com dificuldade de abstração vai ter mais dificuldade nesse cálculo por conta, porque ele exige não sei fazer o que lá, porque daí já querem que uma professora de arte saiba muito, né? Vamos pegar a série harmônica. Eu acho que... Deixa eu achar aqui a série harmônica para vocês verem. Então, como o entendimento da série harmônica ajuda os alunos, no meu caso, a entender as relações de distância entre as notas. Então, lá na Grécia, o Pitágoras tinha um instrumento de uma corda só, e daí ele descobriu que se ele dividisse a corda no meio, e tocasse, ia ser a mesma nota, só que mais agudo. E daí qual é a nota que chegava dividindo em 3, dividindo em 4, essa que a gente chama de série harmônica. Então, como que isso ajuda meu aluno a estudar música? Isso pode ser uma hipótese, daí eu vou construir as hipóteses, porque ele vai entender as relações matemáticas e assim vai entender as relações musicais, porque ele vai conseguir visualizar melhor, porque aí a gente vai, cada um vai ter para os seus problemas possíveis hipóteses. Essas hipóteses vão depender de variáveis. Eu preciso saber o que pode influenciar os resultados. Eu preciso escolher as variáveis para que o resultado não seja completamente influenciado por elas. O que acontece? Se eu faço minha pesquisa muito aberta e não delimito as variáveis, eu vou ter um resultado muito amplo que eu não vou conseguir chegar a uma conclusão final. Então, quando vocês pegam lá professores de matemática do Noroeste do Rio Grande do Sul, ou como esse colega minha de Voti fez, relações matemáticas para crianças da educação infantil em histórias infantis, em contos de fada. Então, eu estou delimitando bem certinho e estou limitando as minhas variáveis. Quais são as minhas variáveis? Minhas variáveis são crianças de educação infantil. Minhas variáveis são crianças de educação infantil de uma rede municipal. De uma rede municipal, de um município da Serra do Rio Grande do Sul. Então, eu vou delimitando, por quê? Porque se, por exemplo, vou pegar esse exemplo da matemática nos contos de fada, nas histórias infantis. Se eu pego uma criança de uma situação, de uma situação escolarizada melhor... Opa! Vou tentar responder agora, viu? As variáveis, né? Tá. A variável é tudo que pode influenciar. Ela vai me ajudar a limitar. Vamos pegar o exemplo das histórias infantis. A minha variável, uma delas, é de onde são as crianças, que eu estou estudando como aprendem matemática através dessas histórias. Porque, por exemplo, se eu pego uma criança que sempre teve contato com livros, que é muito estimulada, que recebe muito auxílio para aprender, eu vou ter um resultado muito diferente de uma criança em vulnerabilidade social, que não recebe tanta atenção, que não tem estímulo de leitura. Então, essas crianças, elas vão ter desenvolvimento muito diferente. E daí, o resultado que eu vou chegar na minha pesquisa vai ser muito diferente. Quando eu analiso, as variáveis que eu analiso são isso. De onde vem, quais são os eventos externos que podem influenciar, se passou por alguma situação diferente, se tem algum evento que modifica alguma coisa ali ou não, se tem alguma prática de aprendizado diferente daquela realidade ou não. Então, as variáveis são isso, são o que influenciam, o que vai influenciar para responder de um jeito ou de outro a minha pesquisa.
Porque senão eu vou ter um resultado muito amplo e daí eu não vou chegar a conclusão nenhuma. Então, por isso que quando vocês estiverem lendo pesquisas, vocês vão ver com alunos da rede municipal, daí eu não vou falar de Frederico Westphalen, mas vou falar de um município do noroeste do Rio Grande do Sul. Então, porque eu não sei como é que é em todo o Brasil, e eu não consigo, as variáveis é o que varia mesmo, né? Vai variar muito de um lugar para o outro, e a minha análise vai ficar muito complicada, vai me dar resultado muito diferente, assim, que vai ficar muito difícil de interpretar depois, né? Da mesma forma, eu vou trabalhar com alunos, eu estava falando para vocês de alunos surdos, por que eu não vou trabalhar com alunos com deficiências diferentes? Porque são muitas influências variáveis. E isso, utiliza comparação ou não, e o que pode influenciar ou não esses dados. É por aí a variável mesmo, isso aí. Aí eu vou, depois que eu fiz tudo isso, eu vou delimitar bem certinho a pesquisa. Aí eu cheguei no quadradinho certinho que eu vou estudar. Que bom, Vilma. Pergunta sempre, que daí a gente vai tirando as dúvidas. Feito isso, por que eu vou fazendo tudo isso? Porque eu vou afunilando a minha pesquisa, e daí eu chego exatamente no quadradinho que eu vou estudar. Dentro desse quadradinho, eu vou estudar e vou falar dos termos que eu vou trabalhar. É ali quando ele fala de definição dos termos, é porque às vezes a gente vai usar uma palavra num sentido muito específico. Percurso, mas eu estou falando de formação de professores, tá? Eu vou falar de percurso formativo, eu estou falando, mas eu quero que a pessoa lembre que percurso formativo, no caso do meu estudo, não é só a faculdade, mas ela tem que saber, quando ela estiver lendo o meu trabalho, que eu estou falando de faculdade, das experiências como aluno, das experiências profissionais. Então, eu preciso explicar isso para o meu leitor, para ele não achar que eu estou falando só de um curso universitário. Ou não, ou eu estou falando só de um curso universitário. E daí, tem que explicar para o meu leitor que é disso que eu estou falando. Vou usar para vocês o exemplo, vou dar para vocês o exemplo da minha dissertação. Na minha dissertação eu falo sobre sonhos. Eu tenho que explicar que não é o sonho de padaria, que não é o sonho de quando eu estou dormindo. Eu estou brincando, mas falando sério, eu tenho que explicar que não é o sonho de quando eu estou dormindo, porque inclusive vai ter uma área lá na psiquiatria, na psicanálise, que vai estudar os sonhos de quando eu estou dormindo, vai ter lá o Freud escrevendo a interpretação dos sonhos. Eu estou falando dos sonhos como os desejos e as projeções e como a pessoa se imagina no futuro. O que a pessoa quer ser. Então, eu tenho que explicar nesse sentido que eu tenho que escolher, que eu tenho que esclarecer os termos que eu vou usar. Crescimento, e assim vários termos, né? À medida que vocês forem trabalhando, vocês vão vendo que a gente vai, quais são os termos que vocês vão precisar definir dentro de cada tipo de pesquisa. Mas é essa a ideia, que o meu leitor saiba exatamente o que eu quis dizer com aquilo. Tranquilo? Qualquer coisa, pergunta. Aí eu vou selecionar quais são os métodos e abordagens. Esses termos refinados a gente vai lendo e vai aprendendo. Eu coloquei ali 3 já no texto que eu escrevi, no resumo que eu escrevi para vocês, mas isso a gente vai aprendendo. Por isso que eu coloquei ali no texto as notas de rodapé, que é já para a gente já ir pegando umas palavras mais refinadas. E a gente sempre usa, né, gente, dicio.com.br, sinônimos.com.br, ajuda bastante também. E daí vai chegando um tempo que ela entra na cabeça da gente. Porque o chucrismo também, né, viu? Eu sou do interior do Paraná, eu não nasci falando intrínsecas, né? Falava de dentro mesmo. Então, mas quando a gente está escrevendo, a gente muda um pouquinho. Mas, enfim, continuando, para não enrolar vocês a noite toda. Aí eu vou selecionar quais são os métodos e quais são as abordagens. Aí eu vou escolher se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa mais avançada,
se eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, qualitativa, mas essa parte a gente vai ver com calma, especificamente, a aula que vem, tá? E a organização instrumental da pesquisa, que é, eu vou pegar lá o levantamento de recursos e vou organizar agora esses recursos em cada parte que eu vou precisar da pesquisa, tá? Então, eu vou precisar de um questionário, eu vou organizar esse questionário. Eu vou precisar de uma entrevista, e eu vou ver que tipo de entrevista eu vou precisar e como que eu vou fazer. Eu vou precisar selecionar as pessoas, o meu sujeito de pesquisa, o meu entrevistado, ou a pessoa que vai responder, ou a pessoa que eu vou analisar. Aí eu vou ver como acontece analisar, que eu digo, por exemplo, quando a gente vai fazer, quando eu fui fazer estágio, a gente tinha que observar a professora e fazer um relato, né, escrever as nossas impressões sobre o que a professora fez. Então, nesse sentido também, era um tipo de pesquisa, só que, né, mais simplificado. Quando eu fiz isso, fiz todo esse trabalho, que é uma das partes de trabalho pesado, aí eu vou para a parte com com a listinha menor, só que é a listinha mais trabalhosa, que daí é quando eu vou realmente trabalhar com os dados. Aqui eu organizei os instrumentos de pesquisa, fiz todas essas definições, e aí eu vou passar para os dados em si. Primeiro eu tenho que coletar esses dados. Aí eu vou pegar ou a entrevista, ou a observação, ou a minha sala de aula, ou a minha participação em algum grupo, vou pegar o que eu vou fazer ali e vou ter que coletar aqueles dados. Vamos pegar o exemplo do meu estágio, né? Vou fazer um estágio, então eu tenho que escrever um relatório diário do meu estágio, vamos exagerar, né? Dizer que foi o que a professora pediu lá. Minha professora fulaninha da Silva, de estágio, me pediu um relatório por aula, por cada aula que eu dou de estágio. Então, cada aula eu chego lá, eu tenho que escrever o que eu fiz, o que aconteceu com os alunos, quais foram. Esse é um exemplo de coleta de dados. Ou eu vou fazer uma pesquisa que eu preciso entrevistar. Então, a entrevista que eu faço são os dados que eu vou coletar. Eu preciso mandar um formulário, eu preciso fazer uma pesquisa de opinião. Dependendo do tipo de pesquisa, eu vou reunir o material, esses dados de quem eu estou pesquisando. Às vezes que vai ser eu mesmo. Depois que eu coletei, vem uma das fases mais pesadas. Aí começa o chucrismo acadêmico, viu? Aí vem o negócio mais bagual mesmo. Aí vem a elaboração dos dados. A elaboração dos dados é quando eu vou ver assim e vou tirar tudo aquilo que não me serve, tudo aquilo que não é realmente verdade, tudo aquilo que não contribui para a minha pesquisa. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu estou contando lá de como eu aprendi a ser professora de música, mas daí eu conto uma parte, uma história lá da minha família que não tem nada a ver com a pesquisa, né? Então, essa parte eu vou tirar fora, é isso que eu vou fazer na elaboração dos dados. Ou eu tenho uma resposta lá, eu estou fazendo um formulário, eu tenho uma resposta que veio toda em branco, toda pela metade. Essa é uma resposta que não vai ser válida, que não vai me ajudar no meu trabalho. Então, na elaboração dos dados, eu vou separar aquilo que eu realmente vou usar. Eu estou fazendo um relatório de estágio lá, que é um exemplo que eu dei, então eu vou pegar aquele relatório vou pegar aqueles meus dados do estágio, mas eu não vou usar todo aquele material, eu vou separar as partes que interessam para o que eu quero falar no meu relatório, tá? Depois que eu separei os dados que me interessam, que é a elaboração dos dados, aí eu vou analisar e interpretar. Analisar e interpretar são coisas separadas que andam juntas. Eu vou analisar o que o meu entrevistado, ou a pessoa que respondeu, ou eu, ou o meu relatório, o que aquele dado quer me dizer. Se ele tem uma categoria aprendendo com os professores, categoria exemplos de colegas, categoria aprendi na faculdade, eu vou separar ali as categorias, categoria 15 a 30 anos, 35 a 45 anos. Eu vou categorizar de uma forma que faça sentido
né? Vou separar ainda um pouco mais essas variáveis, de uma forma que faça sentido o estudo, e vou interpretar. Nessa interpretação, vocês lembram que lá no início a gente faz uma seleção de dados de bibliografia, de revista, de livro, de site, de diversos materiais? Eu vou juntar os meus dados com isso para interpretar esses dados, para ver o que esses dados estão me dizendo, como que eles respondem a minha pergunta. Porque geralmente eles vão chegar não exatamente a resposta da minha pergunta, eu vou ter que pensar sobre como essas coisas se combinam, como que um aluno disse ali de determinada forma de aprender, combinou com o que um autor disse. Daí eu vou interpretando esses dados e vendo o que realmente eles têm a ver com a minha pesquisa e o que eles vão respondendo da minha pesquisa, que às vezes não vai estar tão claro. E nessa etapa vocês têm que tomar muito cuidado para analisar o que os dados dizem, porque tem as famosas entrelinhas, tem o que os dados dizem que não está escrito nem dito, mas que está representado ali, mas eu não posso inventar, não posso colocar simplesmente a minha opinião, tem que ser uma coisa razoável, mas isso também a gente vai aprendendo a fazer com o tempo. E a partir dessa análise, dessa interpretação, eu vou chegar nas conclusões do meu trabalho. Então, vejam, eu vou afunilando e vou diminuindo as etapas, mas vai ficando um pouquinho mais difícil. Mas feito isso, eu vou para a parte eu vou correr para o braço da torcida, né? E torcer que ela me segure. Eu vou apresentar o relato da minha pesquisa. Por quê? O objetivo da minha pesquisa é que eu conte para alguém, que eu contribua com uma área. Então, para isso, as pessoas têm que ter acesso. Elas vão ter acesso através do relato da pesquisa, seja uma dissertação, seja um TCC, seja um relatório, seja uma tese, seja uma apresentação, uma comunicação num congresso, num evento qualquer, seja um resumo num evento qualquer, mas de alguma forma eu vou transmitir essa pesquisa para outras pessoas. Como que essa estrutura vai acontecer em geral? Eu vou apresentar o problema e as hipóteses, vou apresentar meus dados, daí eu preciso retomar esse problema, retomar as hipóteses, que é mais ou menos o passo a passo da conclusão. Se vocês precisarem, esse slide é útil bastante para a conclusão de trabalho. Vou apresentar os resultados e vou dizer se esses resultados comprovam a hipótese. Não, é verdade. Os alunos têm dificuldade, os alunos surdos têm dificuldade de abstração, por isso eles têm dificuldade em cálculos exponenciais nesse sentido. Ou, não, eles não têm dificuldades, ou eles não têm dificuldades em cálculos de raiz quadrada e raiz cúbica, mas daí, em cálculos mais complexos, em multiplicações mais complexas, eles vão ter. Ou, se as crianças aprendem matemática com histórias infantis, elas aprendem a ordem dos números, elas aprendem ordenação, né, de primeiro, segundo, terceiro, maior, menor, mediano. Não, elas não aprendem, elas não têm nenhum conhecimento matemático envolvido ali. Sim, elas aprendem, mas não ficou bem claro. Ficou claro que elas tiveram uma melhoria lá num instrumento qualquer que eu apliquei, mas não ficou claro. Eu preciso dizer isso por quê? Porque a consequência do resultado vai ser os futuros estudos sobre isso, tanto meus como de outras pessoas. Lembra que lá no início eu falei para vocês que no levantamento de dados vocês vão descobrir o que já foi feito e o que pode ser feito? A pessoa que vai pegar esse meu estudo, ela também vai descobrir até onde eu fui e a partir da onde ela vai no trabalho dela. Nesse sentido, a gente comunica os resultados assim. E acabou. Sobreviveram quase uma hora. Meu Deus, como é que vocês aguentam? Vilma, pode falar, querida. Professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. O que é esse levantamento de dados, professora? A turma aqui vai querer me matar, né? Aqui no finzinho eu vou fazer uma pergunta, né? Desculpa, galera. Mas eu fiquei aqui intrigada, o que é esse levantamento de dados? Aonde que parte da onde se parte
E outra perguntinha, já dá para começar a escrever o TCC desde agora? Daí tem 3 anos para escrever, dá para começar já? Não, mas não é tão complicado, a gente reduz o tema do TCC e ele fica mais tranquilo. Ele vai etapa por etapa, é tipo receita de bolo, não é bem a receita de bolo, mas é uma receita de bolo que a gente vai modificando umas partezinhas do TCC. Mas quem dera fosse, né, pudesse. Eu queria ir escrevendo meu doutorado desde agora. Já acho 4 anos pouco. Mas tua pergunta sobre os dados, né? O que são esses dados? Quando eu vou fazer uma pesquisa sobre determinado assunto, eu preciso ter alguma coisa sobre o que escrever. Então, vamos dizer que eu quero saber qual é o assunto. Vou inventar aqui, tá? Um assunto de pesquisa, tá? Um problema de pesquisa. Qual é o conteúdo em matemática que jovens que recém saíram do ensino médio em escolas estaduais de Frederico Westphalen menos lembram, ou mais lembram. Vamos pegar uma coisa boa, que eles mais lembram, tá? Então, como é que eu vou saber, como é que eu vou descobrir isso? Alguém me ajuda? Como é que eu posso descobrir se a minha pergunta de pesquisa é qual é o assunto, qual é o conteúdo de matemática? Minha pergunta é, qual é o conteúdo de matemática que alunos que terminaram o ensino médio entre 2018 e vou fazer uma pesquisa, mas como é que eu vou fazer essa pesquisa? Simplifiquem o pensamento. Eu vou fazer um questionário, uma entrevista. Aí, Felipe, eu vou perguntar. Isso aí, Cris. Eu vou selecionar esses alunos ali, né? Digamos, vou pegar os alunos do. Olha como eu conheço o Frederico, nem sei quais são as que têm ensino médio. Eu ia falar o Afonso Pena, mas acho que o Afonso Pena não tem ensino médio. Vou pegar do CPE e do Roncalli, tá? Daí vou pegar alunos dessas duas escolas, decidir meu público e vou entrevistar eles, ou vou fazer um questionário, ou vou pedir para eles preencherem um formulário, alguma coisa assim. As respostas deles são os meus dados, viu? Da mesma forma, se eu faço uma entrevista, o que a pessoa me falou, a entrevista são meus dados. Ou se eu vou fazer uma pesquisa em livros, do que a literatura fala, os livros que eu escolhi são meus dados. Então, os dados são o material que eu estou usando para fazer a pesquisa, para responder a minha pergunta da pesquisa. Não sei se eu expliquei direitinho. Se não, vamos de novo. Merece, querida. Gente, então, nossa aula de hoje era isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Todos preencheram ali o formulário de presença? Nai? Sim, sim. Estou mandando de volta, caso alguém não tenha preenchido, que eu vi que 9 preencheram. Lembrando, pessoal, além desse formulário, está contando como presença fazer as atividades, tá? Então, não adianta nem só uma coisa, nem só a outra. E se algum de vocês, algum dia, não puder assistir na hora da aula, não puder, quinta-feira, 7h20, das 7h20 às 9h, praticamente, que a gente está fazendo, estar em aula, vocês podem assistir depois, né? Podem se organizar. Só a atividade dessa semana vai ser um questionário que eu vou começar a fazer hoje, tá? Mas dessa vez vai ser só com perguntas objetivas, só com pergunta de marcar, porque eu estou devendo 2 correções para vocês já. E eu comecei a correção do fórum e não terminei ainda. Comecei a montar as pastas de vocês. Quero acabar esse fim de semana, então, fazer um questionário. Provavelmente só eu vou começar agora, Marcela e turma,
mas não sei se eu vou conseguir acabar agora, tá? Se eu não conseguir, no máximo amanhã de manhã ele tá publicadinho, tá? E daí ele vai ficar disponível até o dia 7 de não, 7 nada. Até o dia 12, 13, até o dia 14 de dezembro. Fica bom assim? Alguém tem alguma opinião em contrário? Não quer que seja assim? Então tá belezinho. Então, meus amores sobreviventes, a 1 hora, quando vocês precisarem, eu tô combinando com as turmas assim. Porque, na verdade, o indicado é que a gente fizesse 15, 20 minutos de aula e fizesse um intervalo. Fizesse 15, 20 minutos e fizesse um intervalo. Então, se vocês quiserem fazer um intervalo, vocês me chamam. E se vocês virem que eu não vi alguém levantar a mão ou alguém chamar no chat, vocês ligam o áudio aí, me chamam e daí a gente faz um intervalo. Senão a gente vai tocando. Pode ser assim? Beleza, então. Então, nesta semana era isso. Beijos, boa noite, juízo, crianças. Depois do dia 14, a gente vai ver os métodos e abordagens de pesquisa, e daí eu vou abrir alguns horários para tirar dúvida, caso alguém tenha ficado com dúvida também, e vocês sempre podem entrar em contato pelo e-mail, pelo telefone, pelo sítio, tá bom? Beijinho, beijinho. Boa noite, Cris. Obrigada. Boa noite, Dani. Boa noite, Milena. Muito obrigada. Boa noite, Felipe. Felipe, querido, lembrou dos coleguinhas.